Então vamos lá, ó. No código que eu passei para vocês, o objetivo maior aqui não é aprender exatamente quais são os códigos, mas qual é a dinâmica de programação com a linguagem de programação Java e utilizando a IDE NetBeans. Então vamos dar sequência, que aí vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças, principalmente quem fez o exercício da semana passada. Essa parte inicial aqui que eu coloquei foi a que nós já fizemos. Então, escolher o arquivo, é um objeto a partir de JFileChooser, né? Definiu a barra de título do escolher arquivo, escolheu o modo de seleção de arquivos, executou um show, apresentou, o retorno foi armazenado na variável retorno. Se o retorno for aprovado, ou seja, o usuário clicou no salvar, ele apresenta, melhor dizendo, instancia um objeto chamado arquivo selecionado do tipo da classe file. Esse arquivo selecionado, ele pega o nome do arquivo que foi selecionado e apresenta no JLabel. Isso foi o que a gente fez. A partir daí, é muito parecido com o que fizemos na semana passada. Vai ter aqui um try-catch, para que ele tenta executar esse bloco de códigos, até aqui, ó, até no arc.close. E se não der certo, alguma coisa der de errado, uma mensagem de erro por meio de system.er. Aqui não é system.out, é system.er, porque aí fica a mensagem lá no console fica em vermelho. Bom, o que está sendo feito aqui? Nome do arquivo selecionado. Ó, observe que nós já apresentamos em... Aqui, ó, desculpe, selecionei errado. Que nós já... O nome do arquivo, ele já foi utilizado uma vez aqui, ó. Né? Então, o nome do arquivo selecionado vai ser armazenado numa variável, num objeto do tipo string, uma variável, né? No arquivo selecionado, .getPath. O que o getPath faz? Ele pega o caminho completo e o nome do arquivo. Aí aqui embaixo é igualzinho da semana passada. Um objeto do tipo arc, do tipo fileReader, ele é instanciado a partir do nome do arquivo selecionado. Então tudo isso está explicado passo a passo semana passada. Um objeto do tipo arquivo no buffer, um objeto a partir da classe BufferedReader, né? BuffArcher foi instanciado, e aqui começa a construção, a primeira parte da construção daqueles três objetos. Tá? Então eu sugiro que vocês assistam novamente a aula da semana passada, quando nós utilizamos todos esses objetos a partir dessas classes, para refrescar, é bom, importante. E aqui onde eu selecionei, o que acontece aqui? Ó, ele vai ler a primeira linha, readLine, o método readLine do BufferArch. Eu só mudei o nome do objeto aqui em relação à semana passada. Leu a primeira linha. O que ele faz então? Vamos passo a passo. O JTest área alunos, a gente dispara o método append. O que o método append faz? Insere conteúdo no JTest área alunos. Então ele insere o conteúdo da linha, que é o nome de um aluno, seguido do barra invertida N. O barra invertida N serve para pular de linha. Eu coloquei aqui, usamos a semana passada, e eu coloquei aqui tudo na mesma instrução. Semana passada foi um system.out.println. Como é que nós vamos adicionar um item no combo box? Então, jcombobox alunos.add item, linha. Ele adiciona mais um item no combo box. Agora, a parte do list como eu tinha dito para vocês, ela é a mais enjoadinha.
Porque para poder, veja qual que é o método, adicionar um elemento, então lá no list, nós vamos adicionar um elemento. Que elemento que vai ser adicionado? Esse linha. Tá, mas como é que a gente faz isso? Ele trabalha em parceria com esse default list model. Esse é uma classe. Então, o objeto modelo de lista foi instanciado a partir de default list model. E aqui o método construtor. Quando nós instanciamos esse objeto, nós falamos depois que o modelo de lista, a ele é adicionado um elemento, linha, e no JList a gente define um model, um modelo. Então aqui também vem aquela sequência que, como nós ainda estamos começando a trabalhar com Java, ela é um tanto quanto complicada, mas aos poucos a gente vai se adaptando. Então, um objeto modelo de lista é instanciado a partir de default list model, método construtor disparado. Esse modelo de lista, a ele é adicionado um elemento. O que é um modelo de lista? É um item da lista. Vou mostrar para vocês aqui, que eu acho que vai ficar mais simples. Na hora que eu clicar, selecionar e abrir, cada um desses daqui que eu estou selecionando é um modelo de lista. É um model da lista. Cada um desses. Então, vamos ver se assim fica mais simples da gente entender. A gente pega um modelo de lista, instancia um modelo de lista e adiciona um elemento para ele, que é a linha que foi lida. E aí, o que a gente faz? No JList, a gente define quais são os modelos. É como se eu adicionasse um modelo de lista, um item novo. Então, essas duas linhas aqui são necessárias para poder adicionar um item no JList. Só que para utilizar essas duas linhas eu tenho que ter o objeto, portanto, inicialmente o objeto teve que ser instanciado. Vocês vão observar aqui embaixo que o que eu selecionei com retângulo em cima, que aqui o que vai acontecer? Vai cair no loop e a gente vai percorrendo o arquivo texto, da segunda linha até o final, semelhante ao que fizemos na semana passada. Esse pacote aqui, essas duas linhas, são iguais a essas. Qual que é a diferença? A gente tem o instanciar aqui. Aqui a gente instancia e utiliza. Como ele já foi instanciado, a gente só utiliza. E aí, para fechar, o que acontece? Percorre o restante, ler todas as próximas linhas, né? E faz a mesma coisa. Lê uma linha, um readline, armazena na variável linha, dá um append no JTextArea, dá um add item no combo box, dá um add element no model e define o model do JList. É uma sequência, exatamente a mesma sequência que temos em cima. Aí, por fim, a gente fecha o arquivo, arc.close, que é o arquivo que foi aberto, e se der algum erro, exatamente como na semana passada, system.er.print, erro na abertura do arquivo, e o getMessage é o resultado daquela classe IOException, onde o objeto E, ele captura, ele pega o erro que eventualmente tenha acontecido. Então, explicar esse código não é algo simples, porque nós não estamos mais falando, lembra que eu falava para vocês? Nós não vamos mais falar de variáveis, nós vamos falar de objetos vêm de classes. Então, falar de classe, de objetos e classes é muito mais complexo para falar, muito mais complexo para entender. Então, é por isso que a gente está indo passo a passo, fazendo alguns exercícios. A minha proposta inicial era ter feito só aqui com o JTextArea. Mas aí eu pensei e falei, não, vamos aproveitar e já vamos fazer o combo box e vamos fazer o list também, porque eles seguem mais ou menos a mesma estrutura, tá? Como a gente fez aqui. Então, no começo de toda a programação, é exatamente assim que funciona. A gente, olha que interessante o list, ó. O list ele acompanha ainda, ele tem essa facilidade aqui na construção do layout, né? É como se ele fosse, vamos assim dizer, responsivo.
ele se ajusta ao tamanho do layout. Aqui também a gente teria como fazer isso, mas fica para as próximas aulas. Nosso trabalho, então, é pouco a pouco e tomando ciência, aprendendo como é que é a programação Java, tá? E logo, logo nós vamos estar conectando com o banco de dados. Então é isso aí. Eu sei que fica até difícil fazer pergunta, mas se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Porque é muito código com muita... a gente fala isso que é muito abstrato, que o código é difícil da gente tornar concreto no pensamento, porque quando nós falamos de uma classe do tipo, por exemplo, file reader, difícil a gente entender. Uma coisa é ter uma variável do tipo int, que eu vou lá, faço o tabuleiro para vocês, mostro onde é que vai a variável. Isso fica claro na mente. Quando nós começamos a trabalhar com o JFile Chooser, até que dá para imaginar que é a caixa de diálogo. Mas quando começa objeto, classe file, classe file reader, classe buffered reader, classe the full list model, isso vai começando a ficar cada vez mais abstrato. É exatamente esse o termo que a gente usa na programação. Ele vai ficando abstrato, vai saindo de uma compreensão concreta. Mas isso é normal, é a parte do desenvolvimento da programação que a gente vai fazendo, tá? Se tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, a gente vai tentar responder. Caso contrário, vou deixar vocês terminando o código e aí tem que incluir lá nas tarefas mais esse código. Na semana que vem a gente começa um outro exercício dando mais um passo. Provavelmente o exercício da semana que vem vai ser alguma coisa relacionada com o que a gente fez, sem caminhar mais em matéria nova, mas para exercitar isso aqui. Perguntas? Na dica, tudo tranquilo? Então, eu vou encerrar a gravação.